Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo. Mariana Carrara, Ruth Simões Ribeiro, Eliane Marques e Ricardo Ramos Filho. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, vermelho, amarelo e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Eliane Marques, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenas trancinhas longas de tom castanho. Ela traja blusa de uma manga só, estampada em tons de laranja, preto e bege. Leva no pescoço um colar grande dourado e usa óculos retangulares de aro vermelho. A segunda pessoa sentada é Mariana Carrara, uma mulher branca que possui os cabelos cacheados de tom castanho, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja regata com alças em babado de tom azul claro, estampada com bolinhas brancas. Usa óculos redondos de aro fino. A terceira pessoa sentada é Ruth Simões Ribeiro, uma mulher branca que possui os cabelos lisos ondulados de tom castanho, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja blusa branca e, por cima, usa um casaco de tom cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça de tom branco. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas estampada em tons de branco e azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Como a possibilidade de tudo, o outro como a realidade de nada. Não tenho esperanças nem saudades. Um pouco disso para inspirar a gente a falar sobre essa coisa que é escrever o futuro. E aí eu vou usar uma ordem aqui que é alfabética. Primeiro a Mariana fala, depois a Eliane, depois a Ruth. Como é para vocês essa questão de escrever o futuro? Como a subjetividade de vocês lida com isso? Eu, né? Boa tarde. Obrigada pelo convite, inicialmente. Muito feliz de estar aqui nesse evento lindo. E
vai ser a primeira vez que eu vou pensar na minha obra nesse aspecto de futuro, mas eu acho que é justamente a agonia da completa ausência de informações sobre o que vai ser o nosso futuro, tanto ambientalmente falando, mas o nosso próprio destino, que me movimenta na temática aí da morte, da própria perda da memória, né, em um outro livro, e essa especulação sobre a vida em si, né, sobre que vínculos vão resistir ao longo da nossa existência, quais a gente vai cuidar mais, vai cuidar menos e vão se dilacerar no tempo. Então, tem essa relação da literatura com o tempo, né, com a passagem do tempo e, portanto, a chegada ao futuro, os meandros até lá, e que futuro é esse? Então, acho que todos os livros são uma grande especulação sobre aonde vamos parar, né? Os personagens, nós leitores, nós escritores, e tudo que pode dar certo e errado até o futuro, que, na verdade, nunca chega, né? Quando a gente está falando, ele está sempre à frente. Então, é uma permanência de... E se chega, já virou passado. Exatamente. De não saber realmente como ele será. E essa angústia movimenta a arte, né? Como um todo. Se nós tivéssemos todo um traçado aí, uma informação tranquilizadora ou não, mas ainda assim um norte, talvez escrevêssemos de outra forma, né? Não teríamos esse grande devaneio sobre escolhas, né? E como cada escolha pode transformar totalmente esse futuro que estamos colocando sempre à frente. Então, por exemplo, a Aurora do meu livro É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, não lembra se teve ou não teve uma filha, né? Então, ela não lembra nada da história dela após assim, o casamento, enfim. E perder essa história é quase se perder mesmo, perder a memória, você perdeu a sua vida, né? Você não tem... Então, ela fala que ela não tem mais um futuro, porque ela não tem nenhuma coisa, além de ter uma idade já, não tem um arcabouço, né, sobre o qual construir uma imagem de um futuro, e não tem mais passado, então sobrou um presente ali que, na verdade, sobra no tempo, né? Fica boiando assim, no espaço e no tempo. Então, acho que a nossa esperança de futuro e também a não informação sobre ele é uma grande força motriz na nossa arte. Né? Legal. Eliane. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço nossa ação. Ruth, é um prazer estar aqui contigo. Mariana, estamos novamente aqui juntas. Eu quero agradecer também ao pessoal da infraestrutura da Fliaraxá, motoristas, as cozinheiras. Quero agradecer, em nome da Bruna, as pessoas que gentilmente estão nos servindo o café da manhã, o almoço, a janta, quem está limpando o chão, está limpando o teatro. São essas pessoas que estão também possibilitando o futuro que as FLIs trazem. Porque eu vou continuar tradições africanas, de um modo geral, em que não há uma secção entre passado, presente e o futuro. Vamos pensar em dois livros. No livro de Ifá, das tradições iorubás, e Fá ou Ifá, das tradições Fon. Ali, a partir de uma leitura ocidentocêntrica, nós pensamos que o futuro, então, os búzios ou as sementes, que também são formas de escrita. Nós temos essa tendência de pensar a escrita como apenas a escrita alfabética ou outros tipos de escrita. Não, jogar esses búzios, essas sementes, a posição implica leitura. E é a leitura de um poema. É interessante pensar que os versos de Fá são versos, que os versos de Fá são versos. Então, o consulente, mais do que ouvir uma previsão do seu futuro, vai ouvir um poema, pessoal. E isso é fantástico, que a nossa vida nessas tradições possam ser pensadas como poemas. Então, esses livros, pensando a partir também dessa dimensão ocidentocêntrica, trariam o futuro.
Mas como é que se pode trazer um futuro a partir de um jogo que é presente? Então, aqui nós temos, de novo, futuro, passado, presente e futuro juntos, porque o livro foi escrito lá atrás. A consulta está sendo feita hoje, a leitura está sendo feita hoje. E por que se lê? Por que se ouve esses poemas? Se ouve como uma previsão inalterável? Não. Se ouve para que se possa modificar alguma coisa, para que o já chamado Exu, que esteve aqui em outras mesas, possa fazer as suas intervenções e modificar esse futuro. Então, esse é o meu primeiro pressuposto, né? Do futuro modificável e pensado como aqui, hoje, agora, ainda que seja uma forja. E, falando de forja, eu quero trazer dois Itãs. O próprio Itã de Ogum e um Itã de Oxalá. Quando os orixás quiseram encontrar as gentes, e eu sempre brinco, dizendo, eu não sei por que eles quiseram isso, por que não ficaram lá, vieram aqui se incomodar com intolerância religiosa, racismo religioso e uma série de coisas, mas, enfim, eles quiseram. Então, os orixás desejam, eles têm desejos com relação àqueles e aquelas que não são eles ou elas. Então, havia uma muralha que separava o Orum do Aiê. E como é que eu vou realizar o meu desejo se existe um impeditivo? Como é que os orixás realizariam esse desejo de encontro? Então, a angústia não é a angústia do desencontro, é a angústia do encontro que estaria ali no futuro, logo à frente. Então, cada orixá tenta romper essa muralha. Iemanjá tenta, Oxum tenta, Erinlé tenta, e cada um fracassa. Que cada um utiliza de instrumentos, ferramentas que traz consigo. Essa é a minha leitura, a minha interpretação. Quer dizer, eles já têm uma coisa preparada para o futuro. Eles nem alcançaram ainda o futuro, que é dado por essa concretude do muro, como impeditivo, mas já tem a ferramenta para trabalhar o futuro. E aí, chega algum, lá, marrento, como é algum, não tem armas, não tem ferramentas prontas. O que ele faz? Da própria matéria que conformaria esse impedimento, esse muro, essa montanha, ele retira algo e fabrica dali o que vai rasgar a montanha. Quer dizer, ele fabrica o futuro do próprio futuro. Ele não é prévio. A produção desse encontro, desse desejo, não é prévia ao próprio encontro, ela se dá ali, quando esse orixá retira da coisa aquilo que vai abrir a coisa. Não sei se eu compliquei muito a jogada, pessoal, mas, quer dizer, não há uma secção e não há uma preparação vinda desse passado ocidentocêntrico. O futuro se produz nesse momento mesmo de querer se produzir esse futuro com as ferramentas que não se tem, porque é pensado a partir da coisa e não antes da coisa. E o outro Itã é o Itã de Oxalá. Um dos Itãs de Oxalá, que o Oxalá estava sozinho no mundo. Então, vejam, Oxalá era meio monocrático, mas em tudo que ele tocava, produzia riqueza, produzia beleza. Então, se trata de um Itã. Ele sozinho no mundo, mas outras, ele sozinho como autoridade, então. Aí, as pessoas que estavam ali no entorno dizem, tá, mas Oxalá, chama alguém para te ajudar, tu está sozinho aí, olha aí essas plantações, esses rios, tu trabalhando sozinho. Aí ele dizendo não, não e não, até que, enfim, ele concorda. Aí, ele contrata alguém chamado Atunda. Atunda, uma das interpretações para essa palavra Atunda é a mão que faz. A mão que produz. Vejam que no Itã passado também houve uma mão que produziu alguma coisa, né? A mão estava ali, e essa mão produziu algo para frente. Então, Atunda, muito invejoso, como dizem as más línguas, né? Não sei se é verdade, mas se diz, subiu numa montanha e de lá jogou uma pedra, cujo objetivo era o quê? Era exterminar Oxalá, era assassinar Oxalá. A pedra atinge Oxalá,
Mas desse momento de encontro entre a pedra e Oxalá se divide. E ali surgem os pluriversos, quer dizer, surgem vários mundos, vários orixás. Aquela autoridade que era uma se transforma em várias autoridades. De uma autocracia, nós vamos para um outro modelo de sociedade, talvez fundada em conselhos, em que todos falavam. Então, vejam, se no primeiro Itã nós tínhamos um desejo de encontro para a produção de algo que virá, nesse segundo Itã nós tínhamos o quê? Um desejo de desencontro para produzir algo que viria. Mas nos dois casos, nós temos o quê? A produção de algo novo, de algo que sai de uma separação, como no Itã de Ogum, e algo que sai de uma tentativa de assassinato, como esse Itã de Oxalá. Então, desculpem se eu estou falando demais, eu já vou encerrar. Esse escrever o futuro implica mão como concretude, que é a mão da escritora, a mão do escritor, mas também é a mão da cozinheira, é a mão do motorista, é a mão do pedreiro. E essas mãos produzem algo de hoje, um objeto presente, e esse objeto que é futuro. Também não, ele é o futuro. Então, me penso assim, né, como essa cozinheira com essa mão de atunda que às vezes quer destruir. Sim, nós queremos destruir, nós queremos matar, nós temos ódio, mas que ela, por um movimento estético, produz outra coisa que terá efeitos para frente. Muito bem. Ruth. Fico muito contente por estar aqui. Obrigada, Ricardo, pela generosidade da leitura dos livros. Obrigada pela companhia aqui. Gosto muito com a Mariana. Gosto muito de estar aqui com a Mariana e com a Eliane. É muito bom. Estava aqui a ouvir a Eliane e esta ideia do futuro, sim, é a grande farsa, não é? E adiamos-nos muito quando adiamos para o futuro e para o momento depois, o que há a fazer. Eu vou fazer aqui uma ligação ao meu livro A Breve História da Menina Eterna, porque eu fiz um estudo, uma abordagem. Nós três, enquanto escritoras, fazemos abordagens diferentes, temos vivências, experiências muito diferentes em relação àquilo que nos incomoda, que nos inquieta, que nos perturba no nosso presente, e temos experiências muito, muito diferentes. Mas todas nós, enquanto escritoras, enquanto artistas, fazemos abordagens e experimentamos-nos no estudo daquilo que já foi feito e que pode vir a ser feito, ou que pode estar a ser feito neste momento, com todas as mãos. E eu experimentei uma mulher que não sabia que se podia morrer. Nós convivemos com a ideia da morte desde muito cedo, uns mais cedo do que outros, e esse impacto numa criança vai moldá-la com certeza, e a experiência das crianças consegue ser muito, muito diversa consoante o contexto socioeconómico em que vive. Esta mulher que experimentei estudar através da narração, daquilo que o texto possibilita, esta mulher é muito ingênua. Então, o que eu, penso que terei percebido foi que, não crescendo com a ideia da morte, somos de uma tremenda ingenuidade e chegamos à idade adulta sem ter o contacto com a dor e com o sofrimento incurável. E neste futuro longo que ela experimentou, esta menina, que não tem nome, porque é uma experiência e pode ser qualquer pessoa, não a concretizei numa personagem com nome, e nesta experimentação deste futuro longo ela ficou perdida e não há urgência. E talvez o facto de nos conhecermos finitos, a qualquer momento, talvez nos coloque alguma urgência em atuar e em ser. Mas é muito interessante ouvir a Eliane neste trabalho e pensar no presente como o futuro que já pode ser. E portanto, não adiarmos e fazer já.
Outra coisa que penso que percebi, que estas experiências narrativas e literárias são sempre muito limitadas, porque não sabemos o que seríamos e como pensaríamos se todos nós fôssemos realmente infinitos. Mas o que aconteceu nesta mulher foi um autocentramento imenso, muito centrada nela própria, estudando-se ela própria e só circulando na sua própria infinitude, não saindo daqui. E foi essa a minha experiência neste trabalho. Apetece-me também dizer que há vários países africanos onde a palavra futuro não existe. Sim, exatamente. A palavra futuro não existe. Então, e podemos pensar, não existe porque não sabemos se chegaremos lá, e isso também é pensado assim, mas talvez possamos pensar desta outra maneira. É uma lucidez, na verdade o futuro é agora e portanto vamos fazer hoje, agora, vamos só comer qualquer coisa para termos força e logo a seguir vamos fazer o futuro já da parte da tarde. E aqui rapidamente só apetece-me também, não queria deixar de falar daquilo que vimos de manhã e destas crianças que ouvimos falar e que fizeram trabalhos extraordinários. Eu faço oficinas com crianças, criação literária, e nós trabalhamos a projeção, a autoprojeção, a história temos o futuro coletivo e o futuro individual, e quem pode e quem consegue está no tempo do futuro coletivo e trabalhando no futuro coletivo, mas há muitos futuros individuais que estão comprometidos e não conseguem para já dedicar-se a um futuro coletivo. E uma das adolescentes, que falou de manhã, dos vídeos de manhã, uma menina adolescente, não é, que sentiu a admiração dos pais, e é muito comovente. Eu penso que precisamos muito de admirar as nossas crianças, de disciplinar menos e, enfim, com tudo o que isto implica, mas nós temos uma grande responsabilidade perante as crianças e precisamos de as admirar muito, de as respeitar muitíssimo, porque é isso que as possibilita e que lhes permite a projeção além daquilo que alcançam mais imediatamente e romper os muros através da admiração profunda pela existência durante a adolescência. Eu estou aqui diante de 3 autoras que eu li, e eu acho que a morte está muito presente na literatura de vocês, né? Em Louças de Família, a morte da tia Luma é o ponto de partida da narrativa. E não fosse as sílabas de sábado, um acidente torna a Ana viúva. Não vou dar spoiler, o acidente é muito louco, mas torna a Ana viúva, e Ana lida com a morte o tempo todo. E na menina, A Breve História da Menina Eterna, M está o tempo todo lidando com a morte. Na cultura mexicana, uma coisa que eu acho interessante, eles falam que a gente morre 3 vezes. A primeira morte é quando a gente é criança e a gente entende que um dia a gente vai morrer. Quando a gente ganha maturidade o suficiente para perceber que a gente não é eterno, que a gente um dia vai morrer. A segunda morte seria a morte de fato, quando a gente realmente morre. E a terceira morte seria quando a última pessoa que nos conheceu, que conviveu com a gente, esquece da gente, quando a gente não é mais lembrado por ninguém. E aí eu penso que, de certa maneira, nós, escritores, nesse modelo, nós temos alguma vantagem, porque o que a gente escreveu vai permitir que nós sejamos lembrados por mais tempo. Escrever para vocês é também isso? Fugir da morte? Vamos alterar a hora. Olha,
é tudo mentira, isto vai tudo desaparecer. E nós escrevemos, é uma novidade, não é? Isto vai tudo ficar pó, não vai? E continuar a escrever e tomar conta dos assuntos e fazer estas experimentações, tendo consciência e tendo alcançado esse pontinho, essa noção de que tudo isto um dia fica completamente diluído, enfim, é um desafio, mas nós estamos todos aqui neste planeta que é bem simpático. E eu sinto que a responsabilidade que temos é de tomarmos conta de nós e uns dos outros enquanto nos lembramos uns dos outros. E vamos nos entretendo, vamos tomando conta e cuidando uns dos outros. E a literatura e a criação literária, a criação artística é uma forma de tomarmos conta uns dos outros. Há isto da beleza, há esta coisa da estética que nos vai aliviando o peso de existirmos espantados, como o José Gomes Ferreira diz, e é só isto que podemos fazer e tornar menos intrigante e mais compreensível estarmos aqui, ou não de todo, porque na verdade nós não compreendemos, continuamos sem perceber o que é que está a acontecer, e porque estamos aqui, mas enquanto estamos, tomamos conta uns dos outros para ser mais fácil para todos. Talvez tenha existido, né, uma fantasia de que o livro fosse um fóssil, né, meu, em algum momento na infância, essas que eu escrevo desde pequena, né, um prazer de imaginar isso chegando à humanidade futura, enfim. Agora a gente já tem uma sensação de que não há humanidade futura, né? Então, acho que isso, como a Ruth falou, se perdeu, e a sensação maior é de que se escreve para pertencer ao presente mesmo, para compartilhar um presente com as pessoas que estão escrevendo e lendo no nosso tempo, e talvez sem nenhum objetivo, porque simplesmente não podemos não fazer isso, né? Uma coisa que já surgiu, uma vontade, um instinto prazeroso de criatividade, né? Imaginação. E eu acho que acabo não escapando da morte, mas, na verdade, apenas revivendo inúmeras, né, maneiras e previsões de nossa vida acabar, e o pavor de não saber quando e como isso será, e acaba que a literatura, a minha escrita, vai em torno disso. Tá? Então, você comentou as 3 mortes mexicanas, né? No Se Deus Me Chamar, Não Vou, a narradora tem 11 anos, a Maria Carmen, e ela começa a perceber como é essa morte, né? Quão imprevisível ela é, e não tem repertório também para calcular possibilidades de futuro ou não, e percebe que é possível que alguém morra sozinho, né? Como aconteceu com o vizinho dela, morreu sozinho e ninguém soube. Então, esse período em que ele ficou morto sozinho, para ela, é apavorante. Então, também tem essa descoberta, né, de novas solidões. E depois, você comentou de não ser lembrado por ninguém. A Aurora não lembra, mas também não tem ninguém, né? Não é sempre a hora para lembrar dela. Também é uma morte em vida. Ela também não sabe para onde ela vai ser devolvida quando alguém encontrar a história dela ali, né? Ela está no asilo, no abrigo, para onde vão levá-la. Também são mortes em vida, né? Então, e não fossem as sílabas do sábado, você comentou do acidente, né? Parece que ela existia um plano de futuro, essa moça gestante, né, a narradora, tinha um plano de futuro, esse plano foi interrompido logo de cara, e ela não faz um novo projeto, né? O futuro parece que acabou. Ela tinha um futuro possível. Então, outros parada no tempo, né? Outros futuros não são mais possíveis, é como se ela vivesse sem futuro. Agora, tudo que está vivendo ali no livro, né, é o que foi possível, é um presente parado, estagnado e remoído de passados, né? Então, eu não imagino mais uma fantasia de imortalidade, né, porque essa perda da nossa vida é inescapável, mas de ficar realmente remoendo uma coisa que não se pode mais evitar, né, que é o fim. É uma pergunta difícil, Ricardo. Vocês sabem que eu também sou da área da psicanálise. E a psicanálise tem uma frase que diz: a causa vem do futuro. Inclusive, para quebrar essa secção entre passado, presente e futuro,
trabalhando com esses conceitos ocidentocêntricos. Mas isso quer dizer que eu vivo hoje como eu pretendo morrer. No sentido de que há um pensamento, um imaginário, de que é aquilo que eu vivi, os meus sofrimentos, as minhas dores, os castigos que eu recebi do meu pai, da minha mãe, aquilo que eu não tive, que determina aquilo que eu poderei fazer. E essa frase, né, a causa vem do futuro, diz, não, quem determina o meu hoje é aquilo que ainda não está pronto, que é a morte, aquilo que virá, né, que está expresso nesses dois itãs. Então, lembrando das Mil e Uma Noites, em que eu acho que a Sherazade, não é isso, conta histórias para adiar a morte, porque há uma espada sobre a cabeça dela. Se ela não contar uma história, se aquela história não for suficientemente boa, ela não sobreviverá. Então, a minha relação com a Escritura é essa, de adiar a morte, de torná-la mais distante e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo para aquelas pessoas que estão do meu lado, vivas ou mortas, porque nas tradições a que eu pertenço, nós temos vida e morte, uma do lado da outra. Não, quando eu estiver aí no mundo dos mortos, no mundo dos vivos eu quero ser lembrada como essa escritora. Então, uma das dimensões é essa, adiar a morte. A outra dimensão, Ricardo, é fazer falar os mortos. Aqueles que talvez não tenham sido ouvidos, como a Tcheluma, a Alessó, a Ana Gilda, essas pessoas que estiveram construindo uma sociedade, mas essa construção, num imaginário, parece que se deu sem palavras. Parece que foi uma construção apenas com um processo físico no qual não está a palavra, mas em todo o processo físico está a palavra. Então, a outra relação da escrita com a morte é essa, né? Fazer falar os mortos, botar palavras na boca da quituteira Eufrásia, em Guanchuma, na boca do Maneco Freitas, que era um integrante da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, e a outra é velar os mortos. Eu gosto muito, a Escola Chique Mukassong esteve em Porto Alegre, me parece que em 2017, e ela contava, me parece que isso está na introdução de um dos seus livros, não sei se é Baratas, de que, quando do genocídio em Ruanda, em 94, porque houve outros genocídios, mas o de 94, naquela situação toda de medo e de perigo, a mãe, Estefânia, dizia para ela e para a irmã, uma mãe não quer que os filhos vejam o seu corpo morto. Se eu morrer, por favor, cubram o meu corpo, cubram com um manto. E quando da morte da mãe da Escola Chique, ela já não estava mais em Ruanda. Então, ela não pôde atender esse último desejo da mãe, que era que o corpo da mãe fosse coberto com um manto. Então, ela diz que escreve para cobrir o corpo da mãe com esse manto de palavras. E eu sempre me lembro de todos os nossos antepassados, né, que foram assassinados, que morreram jogados ao mar, que foram atirados à flor da terra, quer dizer, que não tiveram os ritos fúnebres. E eu tenho, talvez, o narcisismo de dizer que eu também escrevo para isso, para velar esses mortos. Muito bem. Gente, a gente ainda tem um tempo, que eu acho que vai dar para outra pergunta, mas acho que agora, já que eu perguntei se lessem um trecho de vocês, que vocês escolhessem, cada uma lesse o trecho. Se você quiser um. Obrigada. Quer o teu? Tá. Tem que pôr os óculos.
Já achou, Ruth? Pode ir. É? Quem Vou eu? quer começar? Pode começar, Ruth. Última nota. Como vê, estimado leitor, M acordava numa existência que há de parar na morte. Extraordinário, dirá. A protagonista desconhecia a morte, julgara-se eterna. Crescera sem ideia de fim. Espantosa será a primeira conversa com a ignorante, a decisão das primeiras palavras, semelhante talvez a entregar uma má notícia. Esta, a pior de todas. Olha, vais morrer. E o que é isso de morrer? E se alguém se lhe apresentasse nesta dúvida, o que lhe diria o amigo leitor? Por onde começaria a revelação da mortalidade a alguém que a ignorasse? Por outra, e se o ignorante fosse o próprio? Imagine-se dar-se o caso de se esquecer de morrer, de lhe falhar a lembrança do fim. Teria de ser novamente inventada a ideia da morte. Imagine até a possibilidade de nos esquecermos todos de desexistência em simultâneo. Seria uma alegria. Que faria o pobre que se desse conta dela, da sua senhoria morte pela primeira vez de novo. Vendo bem, é um fenómeno recorrente. Todos nos espantamos com ela, sempre que com ela leva quem uma vez conhecêramos. Como se nem estivéssemos à espera dela. Inusitada a velha morte. Veja bem. Talvez ela própria se espante com o nosso espanto. E como vivemos os dias rindo. Como podem os futuros mortos rir a todo o tempo se os apanham a todos, sem comunicar ou negociar visita? É bom dizer, Senhora Morte, a gente aqui habitua-se a tudo. Muito legal. Quer ler, Eliane? Por favor. Parece que Tieluma passou para o outro lado do buraco apenas depois de sua morte. Dessa vez, a gente translúcida e rica, para quem ela, a tia, se arrastou de joelhos tantos anos, feito um bicho carpinteiro, limpando o chão de mármore da casa, limpando a bunda cagada, a boca suja das crianças, dos adultos doentes, limpando o vômito dos adolescentes borrachos nas festas, lavando as panelas, lavando as roupas com os dedos, lavando os segredos das camas com qualquer detergente, lavando as feridas, os cânceres e sei lá mais o que dessa gente. Essa gente não ajudou com um só centavo na compra do caixão onde foi depositado o seu corpo de cansaço. Antes de se abraçar ao cansaço, antes de chegada à idade média da vida, vez de andar com a cara virada para a terra, boca abaixo, andava com a cara voltada para as alturas, com a bunda se arrastando pelo chão, apoiando-se nas duas mãos e na perna esquerda, que era tão arteira que nem vara de mato usado para tocar porco. A perna direita, que ela chamava de cabeça de salamandra, se exibia sempre suspensa no ar, cortada por uma ferida. Vou ler um capítulo desse do É Sempre a Hora da Nossa Morte, amém? Encontrei Elvis dentro de uma caixa de papelão no canto da praça, sozinho. Se ele tinha irmãos, alguém já tinha levado. Sobrou só o Elvis com um topete inusitado entre as orelhinhas. Ele cabia numa só mão e eu estava no primário, tinha uns 7 anos. Fui andando para casa com o cachorro dentro da jaqueta, subi direto para o quarto, coloquei água para ele dentro da tampa da minha saboneteira. Eu não sabia como ia alimentar uma coisa que era assim tão menor que eu e me amava como se ama a mãe. Montava pela minha saia, escalava os meus botões, o rabo sorrindo de gratidão. Era um rabo muito maior do que o esperado para suas dimensões diminutas e todo ele chacoalhava na devoção à minha existência. Então era assim que eu deveria me sentir em relação à minha mãe, e algo estava indo miseravelmente errado entre nós. Era capaz que ela esperasse isso de mim, porque eu descobria ali, naquela tarde com o Elvis, que receber um amor assim era um júbilo incomparável. Toda a minha mísera existência tinha se inflado de sentidos e propósitos. Talvez esse fosse o problema, era isso que faltava. Eu com algumas compras, garrafas, e me lançava um oi enfastiado, que talvez significasse, por favor, se atire no meu colo, escalhe os meus ombros exaustos, me chamando de mamãe,
e, no entanto, um abismo. Ninguém tinha me ensinado como transpor esse tragadouro entre nós duas. As outras crianças sabiam muito bem como fazer. Ninguém tinha precisado ensinar. O Elvis, obstinado nos caminhositos do amor, com as patinhas cavando a minha barriga. A Camila, que eu só conheci uns anos depois, amava a mãe, talvez como se ama um deus doméstico, tirânico e indispensável. Aquilo me irritava e atraía. Que fascínio me brotava daqueles abraços calculados que ela dedicava à mãe, sem hesitação, e eram recebidos com prontidão de autômato. Eu só precisava dominar o repertório desse gestual e reproduzir em casa, mas nem disso eu era capaz, nem minha mãe, duas atrofiadas. Nossa. A gente ainda tem um tempinho, então estou lembrando aqui que o tema dessa Flieraxá é a encruzilhada e memória. E aí eu penso na encruzilhada que existe entre memória e ficção. E eu acho que esse é um problema muito presente para todos nós, escritores. Como resolver essa encruzilhada entre memória e ficção e como, de certa forma, fugir da autoficção, né? Como que vocês trabalham com isso? Eu entendo a memória sempre como um embuste, pelo menos essa memória individual. Ela é sempre um desvio, ela é sempre uma farsa, e não estou utilizando essas palavras no sentido negativo, pelo contrário, num sentido positivo. Lá onde existe uma suposta memória, existe uma outra coisa. Então, eu não trabalho com essa contradição entre memória e ficção, como se a memória fosse uma verdade e a ficção estivesse além da verdade ou da mentira. Então, haveria uma contradição entre uma coisa e outra. Não. As escritas que se afirmam a partir da memória também são memórias ficcionais. Eu sou do time de 100 Anos de Solidão, daquele momento em que a Macondo é assolada pela peste, e cada um esquece dessas histórias de si. Porque as nossas histórias, pessoal, são sempre histórias que nos contaram. O pai contou uma história, a mãe contou uma história, alguém que fez esses papéis contou uma história. Não são histórias que nascem assim como verdade. Não, é uma história que alguém contou e que nós aceitamos isso como uma verdade sobre nós. Então, veja, essa memória sobre nós é uma narrativa de outra, inclusive. Inclusive, demoramos muito tempo para criarmos as nossas próprias narrativas, falando do ponto de vista psíquico. Então, nesse episódio de Macondo, como cada um esqueceu sobre as histórias que contaram sobre si, tiveram que inventar as suas próprias histórias. Inventaram outras memórias. E, a partir daí, inventaram outras vidas. Então, eu entendo, Ricardo, que a partir dessa concepção mais das matrizes africanas, nas quais a psicanálise americana também bebe, não existe essa contradição. Complementando, com certeza tem essa questão, né, da memória também ser uma ficção, mas acho que para mim não é, eu nunca, tirando a Maria Carmen, que tem alguma, do Se Deus Me Chamar Não Vou, tem alguma construção ali na criança que eu fui, que queria ser escritora, sofria um pouco de gordofobia, tinha um tamanho, tem muita coisa ali puxada, mais literalmente, da minha vivência. Eu sempre gostei muito de inventar mesmo, de fantasiar. A gente percebe isso no teu texto, né? E vinha até da brincadeira infantil mesmo. Quando eu comecei muito novinha, parecia, tinha uma semelhança nos enredos que eu fazia com os bonecos e depois transpor isso para uma linguagem, ter um prazer artístico na linguagem também. Mas sempre de viver a vida do outro, viver uma vida que não me é possível, que eu, às vezes, muito, ainda bem, não vivo. E ter esse exercício também, né, de alteridade, de empatia. Mas eu também não acho que é necessário fugir da autoficção. Acho que as pessoas que têm o talento de pegar os detalhes da própria experiência e transformar em arte para os leitores, e isso fica muito legal,
São ótimas obras também e só não sei fazer. Nem sei se eu teria também experiências para trazer literariamente minhas. Por isso que eu gosto muito da criação de seres muito diferentes de mim. A Aurora com 70 anos, enfim. No meu último romance, que é A Árvore Mais Sozinha do Mundo, eu realmente fiz um mergulho num universo muito diferente do meu, que é os plantadores de tabaco no Rio Grande do Sul, uma questão ligada à contaminação por agrotóxicos, suicídios. E tive que narrar, resolvi narrar por objetos, né? A árvore, o carro, o espelho da casa, e queria esses seres com sentimentos e sofrimentos. Então, foi o auge da transposição ali de uma imaginação mesmo para uma coisa muito fora de mim. E sentir também como supostamente poderia sentir uma árvore, um espelho. Né? Então, acho que para mim já esse ato de brincar e escrever já trazem a imaginação e a criação, né? Sem as memórias, as minhas próprias memórias. Não chega a ser um problema para você. Não. Legal. Sim, não é simples esta questão. Nós temos abordagens diferentes, como há pouco dizia. A Mariana usa muito o humor e a Eliane usa muita raiva, não é, Eliane? Porque tu assumes isso no Louças de Família. Brutalismo. E faço aqui a ligação inevitável à Virginia Woolf, num teto todo seu, e saber se, naquele momento em que estamos a escrever a partir da raiva, e quando é que passamos para além da raiva. E eu não sei resolver isso, eu não sei quando é que paramos e não quero cometer nenhum desrespeito por aquilo que é preciso fazer e por toda a memória que é preciso recordar e manter presente para não se repetir, e isso é muito importante, não é? Por senão ficamos presos e continuamos a viver num passado e não estamos a reconstruir o futuro possível a partir de um lugar em que não há mais nada para reparar. Portanto, quando é que nós podemos sair do exercício de reparação e passamos para o exercício de expansão, em que está quieto, existiu, está lembrado e passamos a construir algo mais. E eu não sei isto, eu não sei bem se isto se deve fazer ou não e se há algum momento em que é legítimo fazer esse exercício de expansão e de além da reparação, depois da reparação. Isto faz-me lembrar também as necessidades reais e necessidades primárias das pessoas e das crianças, volta às crianças e à sua infância, que é a base de tudo. Acredito que a educação, a chave é a educação, e a educação no respeito e na gentileza. E há um conflito, há uma ideia de se as necessidades básicas são, enfim, alimentarmos-nos, vestirmos, termos onde morar e o que comer. Essas são necessidades básicas, prementes e evidentes, com as quais todos concordamos. E, por vezes, se fala que as necessidades de autoestima, de projeção pessoal, de criação, de expansão, no fundo, que são necessidades secundárias e que não podemos passar para não podemos atender a essas necessidades sem estarem, em primeiro lugar, reparadas e salvaguardadas estas primeiras necessidades. Eu não acredito nisso, eu acho que as necessidades da criação e da expansão também são primárias e são também ferramentas para sair do lugar de passado e passarmos para o futuro já da parte da tarde. Portanto, a expansão é uma necessidade primária e a partir de um lugar de escrita, de criação, de existência, pacificada com o passado e pronta para esse futuro. A gente ainda tem um tempinho ali bem curtinho, né, que eu estou vendo. Então, assim, só fazer, é quase que uma brincadeira, né? O tema é escrever o futuro. Então, eu estou pensando aqui, escrever no futuro. O que vocês estão fazendo? Qual é o futuro de vocês em termos de trabalho? O que vocês estão preparando para a gente? Eu começo contar, porque né? a Ruth me trouxe um problema que eu estou vivendo agora no processo de criação
do meu novo romance, Guanchuma, que se passa no século XIX, nessa região, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, em que, de fato, a maioria da população é originária desses povos, cujo NT-UNTU caracteriza aquilo que no Ocidente se chama de pessoa, e não há a palavra futuro. Então, toda vez... Porque eu fui constituída nessa tradição, de pensar o passado, o presente e o futuro como uma linearidade, que há um futuro. Como é que eu vou conseguir escrever isso sem, não só a palavra, mas essa concepção? Então, isso está sendo um problema enorme para mim. Não só não utilizar, como tentar ingressar nesse pluriverso em que esse futuro, como tal, não existia. Eu sou defensora pública, né? Então, finalmente, vou mergulhar nesse universo jurídico. Estou escrevendo um livro narrado por um juiz e ambientado totalmente no judiciário, mas ele é muito mais de humor, porque tem coisas do direito que são ridículas, né? E também um pouco do social entre as pessoas do direito, nas cidades muito pequenas, enfim. Então, tem o drama todo das situações jurídicas que a gente atende também, que eu tenho conhecimento, mas bastante humor também. Eu estou trabalhando em 3 futuros, Ricardo. 3 futuros. Não sei, às vezes apetece-me ir para ali, outra vez para ali. Enfim, há trabalhos que nós só sabemos que vamos fazer quando chegamos a um certo ponto da nossa vida e depois das nossas experiências. Portanto, há livros que estão a surgir a partir dessa coisa, livros que eu não esperava escrever, textos que não esperava trabalhar, a partir de um lugar de mulher, na verdade. Eu tenho feito algumas experiências a partir do lugar do homem, que eu acho fundamental. Queremos experimentar também a partir desse lugar, assim como os homens devem experimentar a partir do lugar da mulher. Isso ajuda-nos muito a criar um futuro coletivo onde estejamos todos confortáveis e seguros. Mas o trabalho em que tenho estado mais é um trabalho com Saramago. Ele não sabe, mas eu estou a trabalhar com ele. Eu não estou satisfeita aqui com o meu futuro, então estou a chegar, vou além, não é? E fazendo de conta que ele está aqui comigo. E vou conversando com ele e estou a fazer uma coisa muito tonta, talvez, e a ler tudo o que ele escreveu por ordem cronológica enfim, todas as memórias, todas as coisas. É um trabalho de afeto, é um homem que se tem vindo a confirmar. Eu estava assustada, tive algum receio depois ao longo das leituras, não encontrar nele uma justificação para este trabalho, mas foi um homem que, nos seus trabalhos literários, nos seus textos literários, cuidou muito das mulheres e foi também se inquietando e indignando com a forma como as mulheres têm sido vistas. Por isso é um homem connosco e vale também o trabalho com ele. Portanto, é um trabalho de diálogo ficcional, devo esclarecer que é ficcional. Já nos zangámos, já nos pacificámos, e ao mesmo tempo vou tecendo uma narrativa que é a partir desse trabalho. Há uma mãe que aparece muito pouco nesse texto. Tem esta menina a quem adia a morte, como a Eliane disse, a ideia da morte, e apeteceu-me conhecer melhor essa mulher. Então voltei atrás e há uma narrativa que está a ser tecida a partir das leituras de Saramago. É um trabalho de 3 anos, eu não sei se preciso fazer uma pausa, mas é nesse futuro que eu vou. Que legal. Gente, obrigado a todos. A gente chegou ao fim da nossa mesa. As autoras vão autografar aí agora atrás, e eu queria agradecer a presença de todos vocês, e é isso. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada.